Graças a Deus, né? E Deus maravilhoso, que já nos conduziu para estarmos aqui na presença dEle, aproveitando aí nesse pouco de silêncio que está aqui. Porque aqui às vezes é muita zoada para fazer o vídeo, mas nós já estamos aqui, para a glória de Deus. Hoje, pedindo para o Pai que Ele venha tocar em cada um de nós, né? Tocar em cada mente, em cada coração, não é? Venha nos proteger, venha comandar a nossa vida, venha tocar em mim, tocar em você, que somos filhos e filhas de Deus, para fazermos a vontade do Pai, para podermos sermos persistentes em orar, e nunca desfalecer. Sempre ore, 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 peça ao Pai, porque tudo que somos, tudo que temos, tudo vem dEle. E nós precisamos estar na presença dEle para recebermos essas bênçãos, que as promessas se cumprem em nossas vidas. Então receba a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não somos visitados pela Trindade. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não somos visitados, nós somos templo. Mora aqui no nosso coração. É aqui que mora o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então hoje nós vamos ler, continuando sobre oração. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. O dever de orar e nunca desfalecer. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que sempre viver em oração. Jesus sempre ensinava a todo o povo sobre a necessidade da prática da oração, como está nos dizendo aqui em Lucas 18:1. Dever de orar sempre, nunca desfalecer. Essa é a base. Ontem eu falei para vocês que a oração é nós falamos com o Pai, com Jesus. Mas não há registro de que tenha forçado os discípulos a orar, porque Deus, Ele não força os discípulos a orar, Ele não força. As pessoas vêm por amor a Deus, por amor a Deus. E é por amor a Deus que nós estamos aqui. Aqui fazendo este vídeo é por amor a Ele, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, e foi somente quando estes pediram que lhe ensinasse a orar, que Jesus tomou tempo para lhes ensinar diretamente a oração conhecida como Pai Nosso. Então, aprendendo com Jesus, ele diz: aprendei de mim, meu Deus. Certamente, ao pedirem com franqueza que o Mestre os ensinasse a orar, Deus espera que eu e você possamos estar no altar dele, pedindo para ele, orando, agradecendo a ele. Ele se alegra com isso, porque ele é nosso Pai e nós somos filhos. Quando os discípulos pediram ao Mestre, a Jesus, que ensinasse ele a orar, Jesus ensinou eles a orarem. Os discípulos foram inspirados pelo próprio exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso único exemplo. Se não, o melhor exemplo. Tem outro exemplo de homem de oração. Mas o principal homem de oração é nosso Senhor Jesus Cristo. A quem por muitas vezes viam prostrado em oração ao Pai. Ora, se Jesus precisava orar e fazia com regularidade e intensidade,
quanto mais os discípulos. Aí nós é que precisamos mesmo orar. Se o Pai precisava orar, Jesus, que é Deus, precisava orar, imagine eu e você, que somos pecadores remidos. Eles não sabiam orar, os discípulos. Podiam sentir diferença existente entre ele e o Mestre. Eles percebiam que eles eram diferentes de Jesus, quanto à maneira correta de orar. Por isso pediram para Jesus ensinar eles a orar. Talvez em poucos minutos dissessem tudo o que sabiam em matéria de oração. Não sabiam orar, como nós também. Quantas vezes o Senhor me ensina a orar? Eram semelhantes a muitos cristãos da atualidade. Muitos cristãos, eles não sabem orar. Eles dizem mesmo que não sabem orar. Irmã fulana, ore. Ah, irmã, eu não sei orar. A senhora sabe. Sabe sim. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E Deus vai falar com você, vai ensinar você a orar. Não gostam de orar, não sabem orar? O tempo que gastam na oração e a maneira como oram revelam que precisam aprender a orar. E também que devem praticar a oração para aprender a orar. Nós temos que aprender a orar com o Espírito Santo, com o Pai. Mas que precisam, certamente, aprender cada vez mais. Seguir o exemplo dos discípulos que pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos. E tinha a prática da oração, a prática da palavra. Eles viam isso, mas um dia eles pediram para Jesus ensinar-nos a orar. Ele orava porque reconhecia profundamente a importância da oração. E com isso os discípulos sentiram também essa necessidade. Jesus ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, em relação a Deus a quem oramos. O Pai Nosso é uma doutrina cristã, pois revela as coisas que devemos reconhecer em relação a Deus a quem oramos. Não é verdade? Orando para saber orar. Nós temos que orar para aprender cada vez mais a orar. Sabe que precisa orar. Saber que nós precisamos orar. Saber que orar é o meio mais eficaz para ter uma vida espiritual abundante. Quanto mais eu entro na presença de Deus, mais espiritualmente eu me torno abundante. O Espírito Santo mais na presença. E ele fala conosco, o Espírito Santo. Para ter uma vida espiritual abundante, vida vitoriosa, próspera, para termos exemplo, sermos exemplo para os nossos filhos, nossas filhas, netos, neta, nossa vizinhança, nossa parentela, se somos líderes, para os nossos liderados, para os irmãos e irmãs da igreja, onde caminhamos? As pessoas veem em nós, Jesus Cristo. É isso que é importante. As pessoas veem em mim e em você, Jesus Cristo. A falta de vontade de orar nos leva à fraqueza. Quando alguém o tem de certo, não quer se alimentar. A oração é o alimento espiritual do cristão. Nós temos que sempre estar na presença de Deus. Sempre. Porque é através da oração que nós nos alimentamos espiritualmente. A oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, registrada resumidamente em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Constitui um sumário da doutrina cristã. Oração com propósito. Corresponde com a sua necessidade relativa a esta vida. Orar em prol de algum objetivo, algum sonho. Destacou em especial as necessidades espirituais. O sonho de aprendermos mais a palavra de Deus, de compreendermos, de entendermos a palavra de Deus. Isso que é importante.
dando importância para as bênçãos espirituais que são essas. Entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, falar com o Pai, relativas aos deveres para com Deus, assim como o propósito de Deus com respeito a seus filhos aqui na terra. Quem tem bênçãos espirituais, vive na presença do Pai, vai ter bênçãos materiais também. Vós orareis assim, atendendo ao pedido dos discípulos. Jesus ensinou-lhe a orar. A oração do Pai Nosso está em Mateus capítulo 6. Todavia não significa que esta seja a única oração que deva ser feita pelo crente, que precise decorar e recitá-la. Não precisa. Lembremos-nos que o Senhor Jesus reprovou a oração formalista dos escribas e fariseus e a oração supersticiosa dos pagãos. Não precisa decorar o Pai Nosso para estar repetindo. Orar é falar com Deus. Essa oração, o Mestre amado nos ensina na oração do Pai Nosso um novo e vivo caminho para Deus. E Ele estabelece de maneira mais íntima os meios de comunicação, através da confiança de filhos que se dirigem ao Pai Celestial, com intimidade e fé, por meio da convicção de sua bondade paternal, tal como é revelada nas Sagradas Escrituras. Através da obediência que evidencia a nosso respeito a Deus, reconhecendo a sua autoridade divina, crendo que Deus é a causa da existência e sobrevivência de todas as coisas. Ele é primordial. Tudo que existe veio de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Externamos o nosso propósito de vivermos para Ele e lhe tributarmos a glória que lhe devemos, que tudo o que somos e o que temos neste mundo e o que esperamos ser na eternidade. Então, nós precisamos orar ao Pai, diariamente, de manhã, de tarde e de noite. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor deu. Nós te agradecemos esse ensinamento sobre a oração, que nós devemos orar sempre, nunca desfalecer. Nunca dizer, eu não vou mais orar, não consegui essa bênção. Não, continua orando, porque Deus está preparando você para receber essa bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, proteja e guarde cada um de nós. Assine o canal da Serva Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina. Inscrever-se e sino todas. Clique em inscrever-se e sino todas. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. O amor, a graça, a misericórdia do Pai esteja presente em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.